Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Fitness Life. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês, vou mostrar na verdade um treino mais avançado de glúteo. Eu também gravei a posterior, porém o foco aqui foi no glúteo. Esse é um treino mais avançado, ou seja, exige de você maior concentração, maior atenção, né? Porque o risco de lesão é maior. Então, o primeiro exercício que eu fiz foi como se fosse uma alternada, né? Como a gente chama, um afundo. Porém, a perna de trás, né? Quando a gente sobe, a gente contrai o glúteo em cima. Então, preste atenção, você vai descer, quando chegar em cima, você contrai o glúteo. Eu fiz 3 séries. Com cada perna eu fiz de 8 a 10 repetições. Esse é um exercício muito pesado, então eu coloco pouco peso, como vocês podem ver aí. Comparado ao agachamento comum, né, que eu já coloquei 100 quilos, esse exercício é um exercício que realmente não exige tanta carga, porque ele em si já é muito puxado. E aí eu decidi conjugar, né, fazendo algumas repetições a mais de contração no glúteo, para ter uma maior concentração naquela região. Então vocês vão ver aí agora, né, de outro ângulo, o exercício, para vocês perceberem como deve ser contraído a região do glúteo, né, que é a parte que está sendo trabalhada nesse exercício. Preste atenção. Com o step na frente, né? A perna que fica na frente vai ficar em cima do step para ter maior amplitude. Você vai descendo o movimento e quando você subir, você contrai o glúteo, tá certo? Se você fizer com peso maior, você já coloca o cinto, né? Porque força também muito a lombar. Então você coloca o cinto para dar uma estabilizada no movimento e faz ele normalmente. E quando a gente acaba, a gente faz mais algumas contrações na região do glúteo. Três séries concluídas com sucesso e a gente passa para o próximo exercício. Como vocês podem ver aí, eu comecei sem carga nenhuma, só com o peso da máquina, né? Você vai fazer 4 apoios e vai contrair o glúteo em cima, né? Usando o peso da máquina. Se você aumentar a carga, né, já ficar pesado, você coloca o cinto também, né? Para evitar lesões que podem ser facilmente evitadas, certo? Então lembre de ajustar bem o colchonete, coloque um pouco para frente, né, para o braço ficar bem apoiado. E é simples o exercício, porém ele é um dos exercícios avançados para glúteo, né? Coluna reta. O máximo que você conseguir chutar ali em cima contraindo, melhor, certo? Nesse exercício, eu acredito que eu tenha feito 5 séries, certo? Porque eu comecei, como vocês viram, eu comecei com nenhuma carga e aí eu fui aumentando e à medida que eu fui sentindo o peso, né? O glúteo ele vai sendo mais trabalhado
eu resolvi fazer e aumentando a carga gradativamente. Então, eu cheguei a fazer 5 a 6 séries, tá certo? Nas últimas séries eu coloquei o cinto para estabilizar a coluna, porque já estava bastante pesado. Finalizando o segundo exercício, a gente passa para o próximo, certo? É um exercício, sim, bastante avançado para o glúteo também. Você vai deitar na leg lateralmente, ou seja, você vai não encostar a coluna na máquina, mas você vai encostar a lateral do braço. O seu pé vai ficar na direção do seu joelho, também na lateral. Lembre que ele não fica reto, igual se a gente fosse fazer na máquina normalmente. Ele fica na lateral, percebam, tá certo? E o seu corpo fica todo voltado para frente, né? Para o lado que você tá virado, né? Como vocês podem ver aí, acho que agora vai dar para ver melhor. Você deita totalmente para um lado, tá certo? Alinha o pé com o joelho e desce o movimento. Esse é um exercício que pega muito a lateral do glúteo e também pega posterior, pega quadríceps também, claro. Mas o foco aqui é nos glúteos. E você adequa a carga ao que você conseguir fazer. Por exemplo, aí eu comecei com... Ali tem 20, 40, eu comecei com 60 quilos. Na próxima série eu já aumentei 20 quilos, então eu já fiz com 80. E eu acho que agora vai dar para ver bem melhor o movimento. Aí você deita na lateral, alinha o pé com o joelho e percebam como o glúteo trabalha. Muito, gente, muito. Essa parte da lateral do glúteo que eu tô pegando agora, ela fica muito contraída nesse exercício. Então, se você treina e nunca fez esse exercício, experimente, que é muito bom. Eu fiz aí 3 séries, tá certo? Porque é um exercício que cansa muito por ser unilateral, assim como o primeiro que a gente viu, assim como o segundo. Percebam que todos os exercícios feitos até agora, ele foi unilateral, ou seja, uma perna de cada vez, né? Um lado de cada vez. Então isso acaba se tornando muito cansativo, tá certo? Além de muito dolorido também, porque o exercício é muito avançado, muito puxado. O peso também eu nunca faço com a carga super leve, eu sempre aumento, então acaba que fica bastante cansativo. E aí, gente, depois, o quarto exercício de glúteo é na máquina abdutora. Vocês sabem que todos os treinos eu faço essa máquina para glúteo, né? Todos os treinos de glúteo. Só que dessa vez eu fiz uma variação muito interessante. Eu também fiz unilateral nessa máquina. Então você fica com um lado parado, estabilizado, né? Parado, e você só mexe primeiro um lado, tá certo? Você vai trabalhar o glúteo também de forma unilateral. E é engraçado que esse exercício você consegue, pelo menos eu, né? Eu consigo colocar bastante peso para uma perna só. Então, praticamente o mesmo peso que eu pego para as duas pernas juntas, eu pego para uma só. A máquina em si, eu acredito que seja a posição, enfim, ela possibilita que a gente pegue altas cargas para um lado só do glúteo. Então, assim, trabalha de forma muito intensa, certo? Então, eu considero esse exercício um dos exercícios mais puxados para o glúteo, certo? Abdutor unilateral. E aí eu continuei fazendo de forma normal até a falha, depois que eu fiz unilateralmente. E foi assim nas outras séries seguintes. Eu acredito que aí eu tenha feito de 4 a 5 séries, tá certo?
E aí eu decidi gravar em outro ângulo para vocês verem melhor. Percebam, acho que aí dá para ver mais. Primeiro você trabalha um lado, certo? Depois você vai trabalhar o outro lado e no final você faz com o exercício normalmente, né, com as duas pernas até a falha. E esse é o exercício, o último exercício que fiz para glúteo. E aí eu já vou começar posterior, né? Com o exercício que vocês sabem que eu acho bastante avançado para posterior e que também trabalha glúteo. Então é muito bom fazer esse exercício no final do treino de glúteo e no início do posterior, porque você vai pegar com essa perna que está embaixo, que está no chão, você vai pegar a posterior e a perna que está subindo está contraindo o glúteo. Tem um exercício bem completo para a parte posterior de glúteo. Então eu fiz 3 séries. Acredito que tenha feito 10 repetições para cada perna, tá certo? 3 séries de 10 repetições de forma lenta, concentrada, como vocês podem ver. Nada de fazer exercícios super rápidos e tal. Se você quer o crescimento muscular, você precisa aprender a concentrar, né? A fazer com calma, a fazer de forma lenta, de forma concentrada. Então aprendam isso, que os resultados vão ser cada vez mais nítidos, melhores, né? E aí em outro ângulo para vocês verem. E o último exercício do treino e o último exercício do posterior, né? Eu só fiz 2. Será o exercício chamado Bom Dia, né? Só que eu fiz aí na Smith, né? Na máquina. Então, assim, ele é um exercício que, tanto se for na máquina, quanto se for livre, ele exige de você uma atenção grande. Porque ele aí tá trabalhando bastante com a coluna, com a parte do pescoço, porque você vai descer bastante o movimento, né? Você chega a descer muito mais que stiff, tá certo? E aí na Smith, dependendo de como for a máquina, por exemplo, na minha, eu preciso colocar os pés bem atrás para poder realizar o movimento. Então você vai colocar os pés não na linha do seu corpo, né? Como se você estivesse em pé. Você vai colocar o seu pé mais para trás e, como vocês podem ver aí, não vai subir completamente. Você vai subir até um nível que você esteja sentindo posterior, tá certo? Por exemplo, num Bom Dia livre, você consegue, né, subir o movimento completo.
Mas aí na Smith fica mais limitado, né? Porque a barra tá descendo e subindo de forma reta, né? Então não pode haver tantas variações no movimento, tá certo? Então, gente, esse foi o treino de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Claro, se gostou, curta, comente, compartilhe principalmente. Se inscreve no canal, tá certo? Então, beijos e até o próximo vídeo.